Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesta aula aqui a gente vai responder uma questão do livro de Fundamentos de Física do Halliday, do capítulo 2. Essa questão é a questão de número 4, tá bom? E nessa questão, meus queridos, ela diz o seguinte: um carro sobe uma ladeira a uma velocidade constante de 40 km por hora e desce a ladeira a uma velocidade constante de 60 km por hora. Primeira coisa, ele está falando que a velocidade é constante. Não há aceleração, neste caso, tá? Velocidade constante, a gente considera que não há aceleração, beleza? Então, aceleração aí de uma velocidade de 40 km subindo por hora e uma velocidade aí descendo de 60 km por hora. Ele está falando dessa ladeira. Você tem que imaginar essa ladeira, meus queridos. Ela está aqui, ó, a ladeirinha aqui está subindo, tá? Ele vai percorrer uma distância D de ida, certo? E na hora que ele estiver voltando, ele percorre essa mesma distância. Então, perceba que ele vai andar 1D subindo e 1D descendo. Um total aí numa distância de 2D, tá bom? Aí ele pergunta qual que é a velocidade escalar média durante a viagem ida e volta. Ele não te deu tempo e ele não te deu, pessoal, a distância. Mas a gente sabe que é 2D, né? Ida e volta. Beleza, então a gente vai partir daí, tá bom? Então, presta atenção, meus queridos. Então, a gente percebe que num determinado momento, vou chamar de velocidade 1, que é a de subida, de ida, ele tem uma velocidade aí de 40 km por hora. Na velocidade V2, que é a velocidade de volta, ele já tem uma de 60 km por hora. Perceba, pessoal, que no primeiro momento, quando ele sobe, essa distância aqui, ó, D, é a mesma da volta, como dito. Outra coisa, a velocidade muda. Quando ele está subindo, a velocidade é 1. Então, o intervalo de tempo é 1 também, certo? E na volta, ele tem uma velocidade maior. Quer dizer que o intervalo de tempo é outro, ou seja, menor, porque ele teve uma velocidade maior na volta. Entenderam essa ideia? Beleza. A gente sabe, pessoal, que na fórmula geral que é da velocidade média, é ΔS sobre ΔT, certo? Beleza. Então, o que acontece aqui, meus queridos? Ele deu para nós uma velocidade, duas velocidades diferentes, e ele quer uma média. E para a gente fazer uma média, a gente pode fazer uma média dessas velocidades jogando nessa equação. Perfeito? Só que daí, você tem que entender que ele não deu tempo. Eu tenho um intervalo de tempo T1 e um intervalo de tempo T2. Tá? Então, aqui, pessoal, nessa velocidade aqui eu tenho um intervalo de tempo T1, ele não me deu. Ele também não me deu uma velocidade, o tempo T2. Primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, eu tenho que fazer um jeito de calcular esse tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o tempo nessa equação. Então, eu vou ter uma outra fórmula aqui para poder dar um jeito de achar esse tempo para mim. Ajustar com essas equações que eu tenho aqui. Com esses dados que eu tenho aqui. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o t. Tá? Então, eu vou fazer em um determinado momento aqui, eu vou colocar t, né, o ΔT, é igual a ΔS sobre velocidade média. Mas o que você fez, pessoal? Isolei, passei o ΔT para lá multiplicando, e como ele estava multiplicando o VM, eu passei ele dividindo, e eu tenho esta equação aqui. Tá? Então aqui, pessoal, para cada determinado tempo, eu vou chamar aqui uma equação aqui, que eu vou mudar aqui, ó, só para você entender. De T1, então um T1 é igual ao ΔS, que no caso é o D, tá? Que é uma distância que ele percorreu por esse determinado tempo, dividido por uma velocidade 1, tá? E eu vou ter um T2 dividido, ou igual a D, que foi o tempo de volta, que é a mesma distância, dividido pela uma velocidade 2, tá? Então, eu isolei aqui o tempo T1, tempo T2. Então, essas equações aqui que eu vou colocar aqui, tá? Vou até duplicar ela aqui para nós jogar ela lá para cima. Tenho aqui. Então pronto, pessoal, já tenho tudo formado aqui. Olha o tanto que ficou legal. Agora eu vou fazer o quê? Vou substituir na fórmula geral aqui da velocidade média. Simples, eu quero saber a velocidade escalar média. O Vm é igual. ΔS é o quê? É o D de ida e o D de volta. No caso aqui a gente está procurando uma velocidade média em todo o trajeto. Tá? Ele teve uma ida, teve uma volta, então ele andou o quê? D mais D. Correto? Ele andou D mais D. Isso, pessoal, dividido por quem? Pelo intervalo de tempo. Então, intervalo de tempo T1 somado com o intervalo de tempo T2. Então, eu vou ter aqui, ó, D, tá?
dividido por V1. Mas o que é V1 aqui? 40. Vou colocar aqui, 40. Mais D de novo, dividido por V2. Intervalo de tempo 2 aqui, ó, que é 60. Então eu tenho aqui que VM, vou colocar aqui na frente, ó. VM é igual a D mais D, que dá 2D. Meu Deus, tenho 2D em cima, eu tenho D embaixo. O que eu posso fazer aqui embaixo para facilitar essa conta? Vou ter um objetivo aqui, pessoal. Como a gente já respondeu essas questões várias vezes, questões parecidas, a gente já sabe que a gente vai ter que dar um jeito de sumir com esse D para achar o nosso VM. Beleza? Então o que eu posso fazer aqui nesse caso? Eu tenho um numerador aqui em cima aqui, eu tenho um D aqui, multiplicando um valor numérico aqui, tá? Então, eu vou achar uma maneira de cortar esse D com o D de baixo. O que eu posso fazer aqui embaixo? Eu posso pegar esse D e multiplicar por todo esse fator. Resumindo, colocando ele em evidência, então fica D que multiplica 1 sobre 40, pera que eu vou te explicar, mais 1 sobre 60. Se eu pegar esse D aqui e multiplicar por 1, fica o quê? D sobre 40. Se eu pegar esse D aqui e multiplicar por 1 aqui, fica D sobre 60. Só fazer uma distributiva aqui. O objetivo é o quê? Cortar o D. Então a gente assumiu com uma incógnita aqui, ó. Então ficou 2, vou colocar aqui embaixo. Então ficou VM é igual a 2 sobre 1 sobre 40 mais 1 sobre 60. Ah, eu quero fazer na calculadora para facilitar. É interessante você fazer essa conta aqui sem calculadora, que é tranquila. Porque o que a gente vai utilizar aqui para somar essas frações aqui embaixo? A gente vai utilizar o mínimo múltiplo comum. O que é que vem a ser isso antes? Vamos lá, vamos de amarelo aqui, ó. Tem aqui 40 e 60. Vou fazer o mínimo múltiplo comum entre eles. Olha só. Então vai ficar aqui, ó. Dá por 2, que dá 20. Aqui dá 30. Dá por 2, que dá 10. Aqui dá 15. Dá por 2, que aqui dá 5. Aqui desce o 15. Dá por 3. Opa. Sim. Que dá 5 aqui. E dá por 5. Dá 1. E a gente multiplica isso aqui. Dá um valor aqui de quanto? 2 vezes 2, que dá 8. Vezes 3, 24. Vezes 5, 120. Perfeito. Esse é o MMC, tá? A gente faz o MMC. Então, deu quanto? 120. Então, no denominador aqui, meus queridos, deu 120. Tá? E agora, aqui temos o 2 aqui em cima. Agora, nós vamos fazer o que aqui, pessoal? A gente achou o mínimo múltiplo comum entre 40 e 60. Agora, a gente vai pegar o 120, dividir por 40 e multiplicar pelo numerador aqui dessa fração. Então, vai ficar 120 dividido por 40, dá 3. Mentira. 3, né? 3. 3 vezes 1, 3. 120 dividido por 60 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho aqui, pessoal, isso é igual a 2 dividido por 5, dividido por 120. Vou jogar isso aqui um pouquinho para cima aqui. Então, a gente faz aqui essa divisão de fração, tá? Que isso aqui a gente pode converter em multiplica pelo inverso da fração de baixo. Então, vai ficar o quê aqui? Ó? Vai ficar VM é igual a 2 vezes 120 que divide por 5. Fazendo essa conta, você tem um resultado aí de 48 km por hora. Essa é a nossa resposta, meus queridos. Meus queridos, e se você quer saber mais sobre física, cinemática, escalar vetorial, eu tenho um curso aqui específico de cinemática, escalar vetorial com um custo muito barato, um investimento muito barato. Dá uma olhada na descrição aí, tá? E se você não é inscrito no canal, inscreva e dá uma força aí para nós, pelo menos dando um like, né? Que dá trabalho para fazer essas questões. Então, até mais, meus queridos. Um abraço!